sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa no canal Estude Sem Pressa. O meu nome é Ana Cecília e hoje vamos aprender a utilizar os porquês. Vamos lá? Bom, então o nosso primeiro porquê é o separado e sem acento e ele é utilizado em interrogativas diretas e indiretas. A gente pode substituir ele pelo termo pelo qual ou pelos quais, em alguns casos. Vale ressaltar também que este porquê ele é utilizado no início de frases quando na forma interrogativa, tá? Então vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Exemplo número 1. Por que você está tão triste? Então eu tenho aí uma interrogativa direta, certo? Por que você está tão triste? Não sei por que você sumiu. Eu tenho aí uma interrogativa indireta. Eu não tenho o uso da interrogação, mas ainda assim ela dá aquele sentido de dúvida, de pergunta. Então, não sei por que você sumiu. E a gente utiliza muito esse porquê no início, como eu disse, das interrogativas, né, na forma interrogativa, e quando ele tem esse sentido mais interrogativo indireta, né, de interrogativa indireta, a gente vê mais que esse porquê tá ali no meio da frase, certo? Então, não sei por que você sumiu. Os problemas, porque passei, foram resolvidos, certo? Então, esse porquê passei, a gente pode substituir ele também pelos quais. Ele não entende por que você não o convidou para a festa. Então, a gente tem aí mais um exemplo de interrogativa indireta. E, por último, por que não vamos embora? Uma pergunta direta, né? Uma interrogativa direta. Agora, vamos falar do porquê junto e sem acento. Este porquê é o das respostas. É quando a gente vai explicar alguma coisa, certo? Então, a explicação, quando feita tanto no início da frase ou no meio, certo? Bora ver aí os exemplos que vai ficar bem mais claro para a gente absorver o assunto. Então, exemplo número 1. Eu não fui à festa porque estava me sentindo cansada. Então, eu estou aí explicando o motivo, a razão de eu não ter ido à festa. Eu não fui à festa porque estava me sentindo cansada. Então, porque junto e sem acento. No segundo exemplo, tem um diálogo, certo? De Dinho e Bento. Quem pegar a referência, pegou. Vamos lá, Dinho fala: Bento, por qual razão você comeu meu biscoito? E Bento responde: porque eu quis comer. Então, Bento explica o porquê, certo? E esse porquê é junto e sem acento. E, por último, decidiu-se adiar a reunião porque alguns participantes não puderam comparecer. Então, aqui está explicando o porquê que a reunião foi adiada. E a gente utiliza o porquê junto e sem acento, já que estamos explicando algo, ok? Agora, nós vamos ver sobre o porquê separado e com acento. Ele é utilizado no fim das frases. É o famoso porquê que todos dizem que é o de pergunta no final da frase. Acho que vocês já ouviram falar sobre ele, né? Porém, na verdade, ele pode ser utilizado com a exclamação, com ponto final, além da interrogação. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. Você decidiu desistir do projeto, mas não nos disse por quê. Então, ó, a gente utiliza o porquê separado e com acento, porque se trata de uma pergunta no final da frase, certo? Segundo exemplo, ele parece tão preocupado, mas não sei por quê. A frase está exclamativa e o porquê está sendo utilizado corretamente porque está no final da frase. E se você prestar atenção, vê que a frase ele parece tão preocupado, mas não sei por quê, esse não sei porquê, mesmo que não tenha interrogação, traz aquela ideia de dúvida, traz aquela curiosidade ali embutida, sabe? De querer saber o porquê que ele parece tão preocupado. Terceiro exemplo. Você está tão cansado hoje, mas não entendi por quê, certo? Então, temos aí a frase, né, terminada com um ponto final e utilizamos o porquê separado e com acento, ok? E o outro exemplo, eles cancelaram a viagem, mas não explicaram por quê. A mesma coisa, é o mesmo sentido do exemplo anterior.
E por último, temos a pergunta: você não foi à festa por quê? Então, a pergunta ali no final da frase, ok? E para fecharmos com chave de ouro o nosso assunto, vamos falar do porquê junto e com acento. Então, este porquê, ele é um substantivo e ele vem acompanhado dos artigos, adjetivos ou de pronomes. Geralmente, nós vemos mais o artigo o sendo empregado com este porquê, certo? E podemos trocar o porquê, né, neste caso, por o motivo. Ficou um pouco confuso, né? Vamos ver na prática que você vai entender melhor. Vamos para o primeiro exemplo. Não entendo o porquê da tristeza dele. Então, esse porquê, junto e com acento, ele vem para explicar alguma coisa. E ele sempre vem acompanhado, geralmente, desse artigo. A gente pode ver o nos exemplos, né? Ele aparece com mais frequência. Nas provas que você fizer futuramente também, possa ser que você veja este o ali empregado com este porquê também. E fique fácil você saber qual é o porquê correto de se utilizar nesse caso. Então, o segundo exemplo. O jornalista investigou o porquê do acidente de trânsito. Eu poderia trocar o porquê por o motivo aí também. Terceiro exemplo. Eles querem saber o porquê da demora na entrega do projeto. Então, eles querem saber o porquê, o motivo, ok? E por último, não entendi o porquê de sua ausência na festa. Não entendi o motivo de sua ausência na festa, ok? Essa foi mais uma aula aqui do canal Estudo Sem Pressa. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, de curtir, compartilhar. E eu deixei o material dessa aula na descrição do vídeo. Também tem uma atividade junto ao PDF que você pode realizar e tem um gabarito. E também nos siga nas redes sociais. Um beijo e um forte abraço e bons estudos!